Bom, você pode chamar de que a história bizarra de hoje é de um cara que foi simplesmente servo de uma imperatriz durante 100 anos, cara. E ele conseguiu fugir pra outro mundo, cortando a alma dele em dois, meu. O cara passou a tesoura na alma. Aí depois o cara foi lá nesse outro mundo, se casou com a filha de um lorde. Depois veio um cara gigante, topzão, querendo desafiar ele, porque aquela pretendente ali já era dele. Só que o cara falou, não, já tá casado comigo, não tem como. O cara que veio desafiar ele parecia uma geladeira Brastemp, meu irmão. Nosso protagonista simplesmente desceu-lhe a porrada nele. Sendo que todo mundo achava que ele era um bosta, né, um fracote. E o cara finaliza a noite, já que ele tinha se casado na lua de melzinha, né, rapaz? Pra dar um tratozinho na esposa. Essa é a continuação do nosso último vídeo do Mauá, Strongest Iron Son Ailau. Então bora lá. Bom, se você se lembra, o nosso protagonista, o Jiang, né, depois dele ter descido a porrada no cara lá e ter pisado no peito dele esmagado e, né, feito o cara de F, depois ele, né, foi se casar e quis aproveitar com a Yang, né, a esposinha dele e tal, aproveitar, né, que acabou de se casar. E ele todo felizão, achando que ia aproveitar a noite, ele começa a dar uma brincadinha com ela, na hora ela chega e fala... Não vai não, deixa quieto, viu? Não vai não. Mas se não, se uma bicha entrega a serra, fala, não, pode ir com ela, ó, se divirta aí com ela. E fala que não era agora que ela ia liberar pra ele. E aí o cara fica triste, né, obviamente. Aí, né, o Jiang fica frustrado e tal. E, né, já que só tinha a serva, vai ela mesmo. E a serva já fica achando, pelo amor de Deus, eu preciso disso não, precisa disso não. Ah, rapaz, minha filha, você vai ver agora o que é bom pra tosse. E o cara começa a treinar com ela, treinar, assim, ele começa a meditar, fazer treinamento pra ficar mais forte. O cara, qualquer oportunidade, ele quer saber de ficar mais forte ainda. Aí, no outro dia, ele chega, né, na menina falando, eita, que a noite ontem foi boa, né? Aí, né, a Yang, que era a esposa dele, já fica meio enciumado e tal. Oxe, mas foi tu que deu a serva aí, agora tá com ciúme, que é isso? Aí depois o sogrão dele chama os dois, né, pra dar uma conversinha. Que agora que eles se casaram, as coisas iam ficar bem mais complicadas. Mas como ele era agora da família, né, de verdade, ele ia proteger ele, então não precisava se preocupar. Mas aí, né, a sogrinha dele já falei, eu já quero netinho, eu quero netinho logo. E o Jiang explana, né, a filha dela, dizendo que não tava contribuindo ali pra procriação da família. Tem que fazer as próximas gerações, né? Aí o pai da Yang fala que o príncipe do condado ia chegar ali na cidade em breve. E que o pai dele, né, que obviamente é o rei, não tinha ficado nada feliz com o casamento deles dois, até porque ele queria que casasse com o filho dele. Só que aí o pai dela fala que provavelmente ele não seria doido de fazer uma confusão ali. E ele dá um aviso pra que quando ele viesse, fizesse tudo que ele pedisse, não obedecesse o cara, pra não ter nenhuma confusão. Aí o Jiang fala que se caso o pedido do príncipe passasse do limite, ele ia tomar uma atitude, né, que era simplesmente eliminar os bichos. E o pai dela já fica doido que não era pra fazer isso, que não inventar de fazer um negócio desse, porque senão ia dar uma confusão gigante, meu amigo. Ia dar uma merda muito grande, porque os soldados do condado ia tudo pra cima dele se ele fizesse um negócio desse. Sem contar que depois disso, o risco do pai dela perder tudo, a cidade, o poder militar que ele tinha, era muito grande. E fala que se provavelmente ele tava indo lá, era porque ele ia perder aquilo ali de qualquer forma. Porque o rei e o príncipe estavam insatisfeitos com aquilo ali que tinha acontecido. E pergunta se mesmo assim ele ia obedecer a ordem. E aí o Jiang fala, tá, tu não vai obedecer. Mas e se ele começar a ameaçar a Yang? E era a filha dele. Aí o sogrão já fica louco, fala que não, então... E aí ele começa a comprar o lado do Jiang pra saber qual era o plano dele. Ele explica que no lado do príncipe tinha um mestre muito forte, como é que ia dar conta dele. E aí o Jiang fala que ele não precisaria se preocupar. Ele ia cuidar simplesmente de tudo que tava acontecendo ali e que era só ele relaxar e tomar uma pílulazinha que ele deu, ele conseguir ficar mais forte. Sim, ele deu uma pílula pra aumentar a força, o poder, tudo do pai dela. Pra que caso o coroa precisasse entrar na batalha, ele tava preparado, né? O Jiang, meu patrão, ele sempre sabe de tudo que vai acontecer. O cara é outro nível, meu irmão. Então, o plano era o seguinte, era basicamente eliminar os dois ali, caso acontecesse alguma coisa. Então ele parte pra começar a recrutar soldados pra que ajudasse ali no plano. Só que, meu amigo, aí o negócio começa a ficar nada a ver, meu irmão. Porque o Jiang, ele começa a pedir características, né, dos soldados muito sem sentido. Ele fala que queria um pedreiro, um soldado que dançava, um soldado que apresentava, fazia slide. Aí a própria Yang começa a pensar com o que esses caras vão conseguir fazer contra o mestre que é forte que só, meu irmão. Ele pega uns 30 caras com umas habilidades nada a ver, meu patrão. Pra ter noção, até eu recebi o convite, que ele tava precisando de um vagabundo. Eu não entendi, eu acho que ele mandou errado, né? Como a própria Yang tava meio que desconfiado do plano dele, do que ia acontecer, ele fala, não, relaxa, rapaziada, que eu sei o que eu vou fazer com esses meus pedreiros aqui, relaxa. Aí os soldados não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Esse bicho é muito doido. Aí o pequeno príncipe chega na cidade, meu irmão, aí tu já vê que o cara era um otário. Ele chega lá com o mestre dele, né, que fazia a guarda dele, que era o mestrezão hippie e tal, o bichão era doido. O cara era tão desgraçado que ele chega na cidade arrastando uma mulher, meu irmão, com uma corda na cabeça, meu amigo do céu, cara. Aí a família da Yang, né, vai lá cumprimentar e tal, dar as boas-vindas pro príncipe e tal, e o dele já fica olhando pra Yang, né, querendo alguma coisa a mais, mesmo ele sabendo que a bicha era casada. Pra ter noção, ele fala, nossa, que pena, hein, é uma pena mesmo você não ser minha cunhada, otário. Aí o pai dela já começa a ficar pistola, porque ele sabia que o príncipe era um otário. E isso tudo aí, o Jiang já sabia que ia acontecer, era meio que parte do plano dele. Então o pai dela, com a maior cara de pau, começa a receber eles muito bem, falar pra ficar à vontade, podia entrar na casa, tava tudo de boa. Aí o príncipe lá não satisfeito de ter falado aquela besteira, ele vai... Não, cara. O cara manda pro pai dela que ele tinha sorte de ter uma mulher daquele, mano. O cara não tá satisfeito de falar besteira pra filha, foi falar pra mulher do cara, mano. Esse cara não tem medo de morrer. O pai dela só vai ficando ainda mais bravo, mais bravo, mais bravo.
E eu vi isso daí, eu falei, ei, vai dar uma merda. E o príncipe lá pergunta, né, pelo Jiang, né, que era o maridão dela e tal, por que ele não tava ali? E o pai dela explica que ele não queria que incomodasse o príncipe, por isso que ele mandou ele se retirar. E o tal do príncipe, ele já agiliza aquilo ali, já pede pro Jiang vir ali. E aí ele fica obviamente surpreso com o Jiang, porque ele não parecia um grande guerreiro assim, né, ele parecia mais uma lombriga. Não que o príncipe parecia alguma coisa, né, o cara parecia um Majin Buu, mas tudo bem. Aí o cara começa a falar um monte de besteira pro Jiang. Ele veio, né, falar da expansão do território, mas né, como ela tava casada, deixa quieto. E aí ele fala que o pai dele, o rei no caso, tinha algumas condições pro Lorde ali. Era melhor ele aceitar, que era simplesmente ele ceder tudo, basicamente. Poder militar, a casa dele, a cidade, tudo. Basicamente ele tinha que ceder tudo pro rei. O pai da Yang até pergunta se ele podia reconsiderar, só que o cara é tão otário, ele fala, não, eu vou reconsiderar. Só que ele reconsidera e adiciona mais coisa, falando que agora ele queria a filha dele e a esposa dele. Mancho, esse cara, meu Deus. E o Jiang com a maior cara de cínico, falando que se ele quisesse uma companhia, uma mulherzinha, ele arranjava pra ele, não tinha problema. Aí se você achava que não podia piorar o suficiente, o cara fala, não, é porque eu quero dormir com a tua mulher e a mãe dela. Mesmo assim, talvez ele não ia ficar satisfeito, cara. Aí o Jiang, ele começa a falar sério, ele fala que se ele não teria medo de uma rebelião, né? E o príncipe responde que caso uma rebelião acontecesse, os cidadãos daquela cidade simplesmente todos iam queimar. Então o Jiang, com a cara de maluco, fala que comece a rebelião. É isso, meu chapa, pelo amor de Deus, desce a porrada. Chega uns caras com as sacolas todas, com parte dos soldados do condado, sim, os soldados do príncipe. E aí o príncipe já fica de cara, ele fala, ih, rapaz, e agora, meu chapa, não tinha como escapar, agora era quebrar o pau. E aí o príncipe manda o mestre dele já acabar com eles, aí o pai da Yang bate de frente com o mestre. E o mestre, ele fica impressionado como é que o pai da Yang tava tão forte assim. E era simplesmente a pílula que o Jiang tinha dado pra ele. E eu falei, meu irmão, o Jiang, ele sabe de tudo, esse cara é um gênio. É um homem, segura o homem. Então o mestrezão lá começa a ficar envenenado, ele não sabia por quê, já que ele não tinha bebido nem comido nada. Rapaz, era o ar que ele tinha cheirado. O Jiang tinha pensado em tudo, ele tinha colocado veneno no ar que diminuísse 50% da força dele. O cara é tão gênio que o mestre lá fala, mas se diminuir a minha, vai diminuir a do pai dela também. Aí o Jiang fala que não era o pai dela que ele ia enfrentar agora, mas sim os soldados. Sim, se lembra os soldados lá, os pedreiros, os músicos, o cantor, tudinho. Até eu tava lá no meio. Aí os bichos chegam lá com as armaduras zona top e tal. E aí o mestrezão lá fica, mano, pelo amor de Deus, tu acha mesmo que esses bichos aí vão me derrotar? Pelo amor, eu com 50%, eu com 10% da força consigo derrotar eles. Aí ele vai dar um murro nos caras, os caras simplesmente não se movem, mesmo. Os caras ficam intactos. Ele fica sem entender nada, mas simplesmente aquele soldado lá tinha ficado 3 vezes mais forte. Porque o Jiang tinha feito um treinamento intenso, dando pílulas pra ele simplesmente aumentarem a força dele. Os caras meu irmão, tava muito forte. Aí enquanto o mestre não tava lá encurralado, ele se acha espertão e tal. Não, agora eu vou atacar pelo lado, já que eles estão defendendo pela frente. E aí, meu irmão, o Jiang usa uma técnica de som que simplesmente paralisa. E o mestre, ele leva uma porrada no meio da fuça. Aí todo mundo pensando que esse mestre ia agora ia de base, porque não tinha como mais o cara escapar, né? Irmão, o cara solta uma poderzão, uma proteção dele. Meu amigo, o cara é muito, sabe, né? Quando é muito vento e os caras saem voando assim, é porque o negócio é forte. É uma proteção tão forte que ele começa a se garotear, pode bater, pode bater. Aí o Jiang, ele fala, apareceu um prego e um martelo batendo nessa proteção aí. O cara, tu acha mesmo que vai romper isso aqui? Pelo menos é impenetrável, impenetrável. Ei, meu irmão, o negócio quebra e deixa o bichão bem fraquinho. O cara não falou mais nada. Aí o Jiang começa a lançar um monte de ataque junto nele, junto com os soldados e tal. O mestre já não aguentava mais aquilo ali. Pra você ter noção, ele fica até de joelho perante o Jiang. Depois dessa porradaria toda, ele pergunta ao Jiang se ele não tinha medo. Depois que ele matasse ele e o príncipe, começasse a vir um exército do reino pra vir atrás dele. O Jiang, meu irmão, o cara é top. O cara fala, pode vir, meu parceiro, pode vir tu, mais 10. Tu e mais quanto? Aí ele aproveita que o Jiang tava igual abaixo e ataca ele. Só que ali era o plano do Jiang também. O cara tem plano pra tudo, cara. Simplesmente ele usa um poder que, sem ele se mover, ele ataca e o cara vai de base. Mas também aquele poder acabou machucando o Jiang. Só que agora só restava o príncipe. E o príncipe até tenta atacar. Mas aí, meu irmão, eu nunca fiquei tão feliz com o cara indo de base. E aí o Jiang dá uma cortada nele. Eu falei, é isso, meu chapa. Aí o pai dela, depois de tudo isso, fica super agradecido pelo Jiang por ele ter feito isso daí. Obviamente, o cara salvou todo mundo. O cara é top demais. Ele fica babando ele e tal. E fala o que ele queria. Pode pedir o que for. Ele falou que ele só queria ir pra montanha da Rocha Negra. Porque, né, o poder que ele usou contra o mestre lá era um poder proibido. Então machucou muito o corpo dele. Então tinha algumas ervas lá nessa montanha que poderia ajudar a recuperar ele. Mas o pai dela já avisa que ali tinha muita coisa ruim, mano. Tinha besta, tinha um monte de monstro. Era muito tenso. E ele fala que ele precisava ir mesmo assim. E até a própria Yang fala que queria ir com ele. Mas ele fala que não, ele ia voltar de boa, tranquilo. Ela só fala que se ele voltasse inteirinho, rapaz, ela era toda dele. E aí o bichão fala, é meu filho, eu vou voltar só o brinco, lava jato. Aí ele vai lá pra
montanha e cada vez que você vai entrando mais dentro da montanha, simplesmente as coisas vão ficando mais tensas. A energia vai ficando mais pesada e mais pesada ainda. E aí ele vai começar a derrotar várias e várias criaturas pra conseguir melhorar suas habilidades. Porque uma hora ou outra a Imperatriz ia vir atrás dele. Então ele precisava estar o mais preparado possível pra ele descer a porrada nela também. Ele desce a porrada de todo mundo. Tanto que uma dessas vezes que ele tava lá absorvendo energia, ele percebe que ele tinha um espírito do dragão dentro dele. Que era uma habilidade que tinha um potencial de ser até mais forte do que a Imperatriz. Só que pra ele desenvolver completamente essa habilidade, ele precisaria matar um dragão. Coisa que ele diz que ele prefere ficar de boa agora, né? Ele não quer ir de base, né? Aí, né, ele tá lá treinando e tal, meu irmão, do nada uma flecha nele. Tchum! E aí, cara, assim, era um cara de uma família lá que tinha sido mandado pra matar ele. Ele sabia que ele não teria nível suficiente pra batalhar com ele. Então, ele vai entrando mais e mais dentro das montanhas e ele consegue montar uma armadilha pro cara. O cara lá que tava atrás dele acertasse um filho de uma besta. E aí, meu irmão, chegou uma besta zona poderosa atrás do cara e ele consegue fugir e pegar o beco dali. Aí ele volta a treinar e vai até uma caverna lá onde tinha, e meu irmão, ele acha um dragão, cara, um dragão. Ele até pensa, pô, esse dragão aí não é tão forte, eu acho que eu consigo e tal. Só que ele repensa um pouquinho melhor, né? Porque não, acho que não vale a pena, né? E a mulher dele ficasse viúva agora. Ele fala que ele ia se tornar mais forte pra que depois, no futuro, ele conseguisse derrotar esse dragão. Até que ele vê uma mulher indo de encontro ao dragão e era simplesmente uma imperatriz. E ele resolve apenas observar pra ver o que ia acontecer. E se você quiser mais parte desse mal aqui, rapaz, porque é muita coisa, deixa seu like, comenta muito aí que eu trago mais e mais parte aí. Eu trago até um especialzinho aí de 1 hora, se vocês quiserem. 1 hora. Então é isso, um beijo, um abraço no nosso segredo e tchau.